Pouco antes do Baal Shem Tov partir desse mundo, ele chamou seus Hassidim e deu a cada um deles uma missão. Um desses Hassidim foi o Rabino Yaakov. A missão do Rabino Yaakov era de contar histórias do Baal Shem Tov. Yaakov perguntou então ao Baal Shem Tov: Rebbe, como assim? Eu devo andar de vilarejo em vilarejo contando histórias que aconteceram conosco? E o sagrado Baal Shem Tov respondeu: Isso mesmo. Mas Rebbe, eu tenho esposa e filhos, até quando eu vou fazer isso? Vai chegar o dia que você vai saber quando parar, e nesse dia você vai perceber como valeu a pena. E todos sabem que o Baal Shem Tov, o Yortzeit dele é na festa de Shavuot. E depois do feriado, o Rabino Yaakov partiu para cumprir sua missão. Ele ia de vilarejo em vilarejo, juntava as pessoas e contava as histórias do sagrado Baal Shem Tov. Certa vez, ele ficou sabendo de um judeu muito rico, de alguma cidade lá da Itália, que não era um Hassid, pelo menos aparentemente, mas ele amava ouvir as histórias do Baal Shem Tov e pagava por elas. Opa! Yaakov então investe seus esforços e, chegando na Itália, lá está ele, diante de uma mansão enorme, um jardim enorme na frente e uma área ainda maior atrás. Aí ele pede a um dos funcionários que estavam ali passando: eu gostaria de falar com o Baal Habait, o dono da casa. Aí eles então se encontram, o dono da casa, o Baal Shem Tov. Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, como posso ajudar? Eu sou o contador de histórias oficial do Rebbe, o Baal Shem Tov. Não me diga, por favor, entre, eu estou esperando alguém como você faz muito tempo. E eles entram, logo de cara o olho daquele judeu rico começou a brilhar e eles se deram muito bem. Firmou uma amizade ali num piscar de olhos. Aí o judeu rico serve uma boa bebida, um bom lanche, manda preparar o quarto do hóspede. Ele falou: escuta, esse Shabbat a comunidade inteira vai estar na sinagoga. Vamos fazer uma refeição e eu gostaria que você dissesse algumas palavras e contasse as histórias do Baal Shem Tov. Claro, sem problemas. É uma honra. E teve aquela bonita refeição, as mesas com toalhas brancas, e o judeu rico, ele se levanta e chama a atenção de todos. Senhoras e senhores, meu amigo aqui veio de muito longe e ele é o contador de histórias oficial do Rebbe, o Baal Shem Tov. Vamos ouvi-lo com atenção. Aí o Rabino Yaakov se levanta e notem, ele sabia milhares de histórias do Baal Shem Tov. E boa parte delas, ele próprio vivenciou com o mestre. Que grande mérito. Mas ele não lembrou de nenhuma naquele momento. Imagina a cena, o desconforto, a plateia esperando. Podiam estar pensando, por que ele não está falando nada? Será que ele é um charlatão? Ou alguma coisa do gênero? E ele se virou então para o seu amigo, o judeu rico, e acabou se desculpando. Ele disse que esqueceu tudo. Tudo bem, não se preocupe, vá descansar e amanhã você conta. Aí teve a segunda refeição de Shabbat. Como vocês sabem, são 3 refeições que os judeus fazem no Shabbat. Tinham menos pessoas ali, só os mais chegados, e Yaakov não lembrava de nenhuma história. Chegou então a Seudat Shlishit, a terceira refeição de Shabbat, e nada. Fizeram a Havdalah, chegou Melave Malka, que é tudo após o anoitecer do sábado, marcando o início da semana. E Yaakov parecia que nem sabia quem era o Baal Shem Tov, Deus nos livre. E aquele judeu rico, mesmo assim, manteve o respeito e nunca desconfiou de Yaakov. E de fato ele falou: Yaakov, não se preocupe, eu acredito em você. Você com certeza é um discípulo do Baal Shem Tov. Aí, ok, na manhã seguinte, o Rabino Yaakov se preparou já para voltar para casa. Depois de tanto perambular, o que mais ele podia fazer? Ele não se lembrava de nenhuma história, ele ainda assim tinha a esposa e os filhos para cuidar. E o judeu rico, ele sempre tratou Yaakov muito bem. E na sua despedida não foi diferente. Ele mandou preparar uma carroça, os suprimentos, e inclusive deu um dinheirinho bom pro Yaakov, por causa da companhia e também para a viagem, mesmo que ele não tinha contado nenhuma história. E ele então começou a ficar bem deprimido. O Yaakov já
pronto para partir, percebeu, perguntou o que foi. Você não tá triste porque eu vou embora, né? Olha, eu sinto muito por não lembrar das histórias. Isso deve ser um sinal dos céus para eu parar. Assim como o Rebbe me disse. Vou voltar para casa, arrumar um ganha-pão e sustentar minha família de uma forma decente com a minha presença. Olha, amigo, não se preocupe, Nisiatová. Aí a carroça partiu, o Rabbi Yaakov, de repente ele se lembrou. Ele se lembrou de uma história e voltou o mais rápido que pôde. Lembrei de uma história. É só uma parte, mas é meu dever te contar antes de partir. Ah, por favor, me conte o que você lembrou. Aí o Rabino Yaakov começou. Uma vez, eu era muito jovem e o mestre estava com muita pressa. Ele falou, rapazes, vamos? E a gente subiu na carroça e o Baal Shem Tov, com seus conhecimentos místicos, fez a viagem demorar poucos minutos e estávamos numa cidade muito perigosa. Aí chegamos na casa de um judeu e o Rebbe bateu na porta. Abra, aqui é Israel Ben Eliezer, o filho de Eliezer, o Baal Shem Tov. Aí o judeu abriu um pouquinho, percebeu que era o Rebbe, nós, seus discípulos, e gritou, entrem rápido. Todos entraram e falou, vocês estão loucos? Tá prestes a acontecer um pogrom aqui, vão matar todos nós, vocês ficam aí fora. O Baal Shem Tov me disse, Yaakov, vá para o centro da cidade e fale para o bispo que eu tô aqui e quero falar com ele a sós. Rebbe, é perigoso. Você acha que eu desejo mal para você? Pelo contrário, é pelo seu bem e do nosso povo. Vai, nada vai te acontecer, eu prometo. Então eu corri para o centro e lá estava uma multidão esperando o bispo proferir um discurso. Eu passei por meio de todo mundo e cheguei no bispo. Ele ficou surpreso com minha presença, todos ficaram, mas ninguém mexeu comigo, milagre revelado. E ele falou, tá fazendo o que aqui? Eu respondi firme, o Baal Shem Tov quer falar com você. Aí ele ficou meio pálido assim e respondeu, tudo bem, mas depois do discurso eu vou. Aí eu voltei para aquela casa e o Baal Shem Tov falou, cadê ele? É para trazer ele aqui agora, volta lá rápido. Aí eu voltei e o bispo já tinha começado o discurso, estava falando mal dos judeus. E interrompi dizendo, o Baal Shem Tov quer falar com você lá agora. O bispo pediu licença e quando chegamos naquela casa, ele e o mestre entraram no quarto e a porta se trancou. Depois de muito tempo, o bispo saiu chorando, os olhos vermelhos. O Baal Shem Tov falou, podemos voltar agora, o pogrom foi cancelado. Aí me desculpa, eu só lembrei disso. Eu não lembro como a história começou, nem como terminou direito. Aí o judeu rico falou, Yaakov, você tá me reconhecendo? Como assim? A gente se conheceu semana passada. Yaakov, eu sou o bispo. O quê? Bispo, você é judeu, olha seu tzitzit, olha sua barba, kippah. A gente passou Shabbat juntos, você guarda Shabbat, comemos kasher, a gente até colocou tefilim juntos. Yaakov, deixa eu te contar o começo e o fim da história. Eu vim de uma família muito pobre, a gente passava fome, andava descalço, até que a igreja nos deu comida e alguns ensinamentos, e eu pensava assim, é melhor ser um cristão com comida do que um judeu sem comida. Então, para mostrar minha gratidão e fidelidade à igreja, eu passei a estudar os seus ensinamentos, me tornei bispo e passei a odiar os judeus. Eu era o cristão mais antissemita entre os cristãos. Naquela sala, com o Baal Shem Tov, ele me ensinou todo o caminho para Teshuvá, me consolou e reacendeu minha alma judaica. Aí eu perguntei, Rebbe, eu aceito tudo o que você falou sobre mim. Naseh venishma. Mas como eu vou saber que a minha teshuvá foi completa? Ele respondeu, um dia, um dos meus alunos vai contar essa história da forma que ela aconteceu. Então, quando você chegou aqui, eu pensei, finalmente. Mas você não lembrava de nenhuma história. Por isso você me viu deprimido. Então eu rezei, Hashem, eu larguei o caminho orgulhoso faz tempo. Por favor, aceite minha teshuvá. Não sou mais aquele de antes, nunca mais você. Aí eu te dei chance após chance de contar alguma história. E agora que você contou exatamente a minha história, agora eu sei que finalmente minha teshuvá foi aceita, conforme o Rebbe disse. Por favor, leve metade da minha fortuna.
isso vai ser suficiente para você parar de perambular por aí e finalmente cuidar da sua família, que deve estar sentindo muito sua falta. E para mim não vai fazer falta esse dinheiro. Eu não preciso de tanto dinheiro assim. Não tira a minha mitzvah de tzedakah. Eu sempre paguei por histórias do Baal Shem Tov. Então, o Rabino Yaakov entendeu o que o Rebbe disse no começo da sua missão, que ele ia saber o exato momento de parar e como valeu a pena. O que aprendemos dessa história? Além de muitas coisas, principalmente a obediência, respeito e humildade dos Hassidim perante o Rebbe, a fé completa no Tzadik e a sua sabedoria divina.